Boa noite. Tudo bem? Olha, eu juro que eu tentei colocar uma música ali, mas a internet não está ajudando. Que tem tudo a ver com esse tema que a gente vai falar hoje. Então eu vou ler só um trechinho de uma música que chama Esta Paz que eu sinto. Esta paz que eu sinto em mim não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo a quem me é fiel. Bom, então hoje nós vamos primeiro elevar nosso pensamento a quem nos deu a vida, né? A quem nos deu esse mundo para que a gente construa nele essa paz. E que para que a gente construa também essa paz em nós mesmos. Então, elevando, o nosso pensamento a esse Deus, a Jesus, a Maria, que possamos internalizar, darmos graças e louvar. Louvar para que a gente possa ser fiel aos seus ensinamentos e assim adquirir essa paz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, assim seja. Mais uma vez, boa noite. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse texto que está no livro Vinhas de Luz, ditado por Emmanuel, por Chico Xavier, e que fala sobre cultiva a paz. O que é esse cultivar a paz? Jesus nos disse assim: e se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, ela voltará para vós. O que Jesus quis dizer com isso? Que quando temos paz, quando entendemos o que significa essa paz interna, essa paz que nós conseguimos transmitir para o outro, aí nós vamos ter a paz e encontrar, essa serenidade em Deus, essa serenidade no que aprendemos com Ele. É o momento que a gente consegue entender, que a paz é muito mais simples do que imaginamos. É muito mais simples do que podemos alcançar. Nós podemos alcançar, mas dificultamos o processo. Por quê? Porque a gente não consegue ser fiel, como a música disse, a esses ensinamentos. Nós não conseguimos pensar num Deus perto, ao nosso lado. A gente distancia, a gente coloca uma distância, a gente coloca uma barreira. Então é aí, neste momento, que a gente, com esse distanciamento, a gente esquece da verdadeira paz. Então, para nós, fica muito mais fácil, a gente esquecer do que viver. Quando buscamos a vivência dessa paz,
aí a gente consegue realmente senti-la. Quando a gente não consegue senti-la, vem os problemas, ansiedade, amargura, angústia, tropeços. Tropeços a gente sempre vai ter. Mas se a gente consegue cultivar essa paz, a gente relaxa, porque a gente confia, a gente acredita. Nós somos fiéis e a gente consegue, colocar isso de verdade no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente. Então, se você não consegue ser assim, se você não consegue ser um filho que transmite essa paz, você vai conseguir transmitir o quê? O contrário da paz. Então, quem já não percebeu aqui que quando a gente entra num ambiente que uma pessoa está muito agitada, como é que a gente vai ficar? Também muito agitada. É uma coisa natural, né? É um processo natural. Então é isso que Jesus quis dizer. Se você estiver em paz, se você conseguir ter esse sentimento dentro de você, você vai conseguir também transmitir onde você estiver. Você vai conseguir passar essa paz para todo mundo. Agora, se você não tiver, o efeito vai ser, que a gente chama de efeito rebote, ou seja, vai ser o efeito contrário. Então, da mesma forma que você não consegue transmitir essa paz, ela volta para você do mesmo jeito e ainda transmite para quem está ao seu redor. Então, Jesus estava dizendo, siga em paz, tenha essa paz, encontre essa paz, para que você também consiga passar para o outro. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. O que Jesus quis nos mostrar aqui? Aquele ser de luz que passou nessa terra, que veio aqui, para nos ensinar várias coisas, acreditou na humanidade, continua acreditando até hoje. Qual que era a paz que ele queria nos dar? A paz dos seus ensinamentos, a paz da sua ternura como pessoa, como espírito, o mais puro que já passou nessa terra. Então ele quis que nós também seguíssemos esse mesmo padrão. Que nós, por mais que vamos ainda demorar, sabe-se lá quanto tempo, mas que a gente busque alcançar esse padrão. Que a gente busque esses ensinamentos dele. A caridade, a perseverança, a fé, ser fiel, ser calmo. E calma aqui não só no sentido de serenidade, gente. Cada um de nós temos a nossa própria personalidade. Mas a calma no sentido de tentar encontrar uma solução no momento certo, da maneira correta. Primeiro de tudo, confiando que essa solução virá, porque você confia em quem nos criou e quem nos amou e que nos ama diariamente. Então, quando a gente faz uma simples oração, que não precisa nem ser uma oração decorada ou uma ação, a gente já traz aquela paz interior. Quando a gente lembra só de dizer, Deus, obrigado, gratidão, eu acordei. Você sente, que tem ali, que seu dia
vai correr bem. E é esse momento que muitas vezes a gente que trabalha, a gente que convive em vários ambientes diferentes, é o momento que a gente tem que saber respirar. Por quê? Porque nós vamos lidar nesse mundo com todo e qualquer tipo de gente, de pessoa, de seres humanos, que são nossos irmãos. Isso é o mais importante que a gente tem que lembrar. Mas que possui, muitas vezes, evoluções, personalidades diferentes. Aquela pessoa, muitas vezes, que não quer o crescimento ainda no mesmo ritmo que talvez nós estamos buscando esse crescimento. Então, é o momento que nós temos que ter essa serenidade, essa calma, para buscar, para ajudar, nem que seja apenas demonstrando ali esse sentimento, essa calmaria, que muitas vezes, aliás, acho que na maioria do tempo, ela não vai estar o tempo inteiro, mas naquele momento ela foi necessária. Na medida em que encontramos problemas, encontramos todos aqueles obstáculos que a gente tem que, uma pedra no meio do caminho todo dia, a gente tem uma pedra no meio do nosso caminho. Como que a gente vai ultrapassar essa pedra? Qual é a forma? Nós vamos jogar na cabeça do outro? Como a gente está vendo tanto na televisão, quando eu ligo televisão, Então ali é um batendo no outro. Então hoje eu vi, uma reportagem de manhãzinha de um rapaz que foi bateu até num cara que tem acho que ele tem um blog, E fala, traz notícias ali a respeito de determinadas pessoas. E esse cara foi ali, citado o nome. Então ali naquela falta ali de controle emocional, que aí eu costumo dizer falta de Deus no coração, porque quando a gente tem esse Deus o tempo inteiro, que a gente não esquece dele, que a gente é fiel a ele, a gente consegue manter uma estrutura. Mas ao invés disso, o que a pessoa fez? É lógico que a pessoa não gostou do comentário, mas ela podia ter sentado para conversar. Ela conseguiu fazer isso? Não. Ela foi direto para as vias de fato. Bateu, até a hora que ele se sentiu liberto, sabe-se lá. Aí ele saiu andando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas aí agora vem o outro lado da moeda. A polícia foi chamada não pelo agredido, por pessoas ali que presenciaram a violência. E é lógico que ele teve que se dirigir à delegacia, fazer um boletim de ocorrência. Por quê? Porque quando se trata de violência, se faz ali um boletim de ocorrência. Mas quando o policial perguntou para ele se ele estava com raiva, porque ele estava assim, com ferimentos, não muito graves, mas com ferimentos, ele falou: não. Eu entendo ele de uma certa forma, porque eu realmente falei dele no meu jornal, no meu blog. Eu não vou desejar para ele o mal. Então vocês repararam a diferença? Um não conseguiu manter aquela paz. Ele não cultivou, Ele não conseguiu encontrar. Aí o que aconteceu? Foi para as vias de fato. O agredido, com o coração, cultivando essa paz,
disse que não tinha raiva, que não tinha ódio dele. Por quê? Porque foi a reação a uma coisa que ele realmente tinha escrito sobre ele. Que apesar de ter chegado para ele como uma verdade, mas ele também estava errado de escrever sem conversar, Então, são dois lados, né? Uma moeda com as duas faces. E é isso que a gente vai lidar todos os dias. E eu, muitas vezes, e aqui o eu é nós, né? Nós não temos ali a capacidade de parar. Muitas vezes, uma respiração, uma breve respiração, um breve Deus, a gente já consegue dar uma acalmada e uma asserenada. E agora partindo para outro lado, outra falta, né? Eu não digo nem falta, mas eu digo uma transmissão dessa paz. No nosso planeta, a maioria, aliás, todo mundo, que a gente precisa, né? Mas a gente muitas vezes se torna e se subjuga ao que a gente acha que nos traz a paz. Então, o tempo inteiro a gente está correndo atrás de uma melhoria financeira, atrás de um emprego, atrás de bens materiais. Eu preciso ter um carro, eu preciso ter um apartamento, eu preciso ter... Então, essa é a paz que a gente acredita que o mundo vai nos dar. Só que essa paz, ela é passageira. Ela passa muito rápido. Vou lembrar nosso saudoso Divaldo que nos deixou não, né? Voltou para prato espiritual ontem. E eu tenho certeza que ele foi muito bem acolhido. E agora vai continuar o trabalho dele lá. Então ele deixou duas frases, né? Muito significativas. O que temos, não levamos. O que somos, é o que levamos. Então por isso que eu falo que essa fugaz paz, vamos falar um vocabulário de hoje em dia, né? Essa fake, né? Essa paz fake que a gente acha que vem do que conquistamos, do que temos, ou seja, dos bens materiais. Jesus não condenou trabalharmos e termos, tá, gente? Ele condena a gente se subjugar. E não é nem condenar, porque Jesus nunca condenou ninguém, nunca apontou o dedo para ninguém. Mas ele simplesmente ensinava e falava: você vai ser bem melhor se você virar ao lado da moeda. Se você perceber que o ter não é ruim, desde que você não se subjugue a esse ter. Desde que você não se torne escravo desse ter. Então o que ele quer, quando ele fala dessa paz, é você ser fiel. É ser fiel ao que somos. É nos encontrarmos em Deus. Tudo que vier a partir disso é o quê? Merecimento. Ele vem em consequência do que nós cremos, do que nós acreditamos. É você encontrar o seu pedaço de Deus que está em você. Então é você se enxergar dentro da
sua personalidade essa paz, porque Deus é paz. Quando a gente escuta um som calmo, tranquilo, sereno, para muitos, isso é uma música que não vai trazer paz. Será? Ou será que aquela pessoa já está tão internalizada no seu próprio, na sua própria dor, na sua própria vontade de ir contra ali o que a sociedade impõe, contra tudo e contra todos? Eu sou melhor, a minha personalidade é essa, eu sou assim. Todos somos sujeitos à mudança. Só que para a gente mudar, para a gente tentar buscar essa paz, a primeira coisa que precisamos é tirar ela de dentro de nós. É buscar lá naquela descrença diária a necessidade. É buscar nas pedras do caminho o caminho que vai nos trazer essa paz. É buscar diante de uma doença essa realidade. E não pensar apenas no material. Essa é fácil. Só que se a gente for pensar, o maior índice de depressão no mundo está entre quem tem muito. Por quê? Vocês sabem me dizer? Não tem um princípio de vida. Não sei se foi quarta ou terça-feira, eu fiquei chocada com outra reportagem. Que já virou agora, já acionou os psicólogos do Brasil inteiro, né? Não sei se alguém viu, os bebês reborn. A pessoa está procurando substituir uma falta, aí eu vou jogar para cá, né? Uma falta de paz interior por uma boneca, gente. Por uma boneca. Não estou dizendo que é proibido ter a boneca, já vou deixar bem claro. É o modo como isso está sendo tratado interiormente pela pessoa. Do mesmo jeito que não é proibido ter pet. Ontem eu estava chorando, feito uma louca, perdi minha cachorra, cheguei lá e ela estava morta. A gente já estava esperando, porque ela estava muito doente. Aí eu até questionei, falei, papai do céu, para que tinha que ser eu chegar aqui agora? Aí eu só escutei aqui do ladinho aqui, ó. Porque você é forte. Porque você sabe que ela vai ser acolhida em espírito. Então, muito melhor você encontrá-la, e ir lá e rezar nela, como você fez, do que você pensar, por que fui eu que tive que encontrá-la? Então, pets, hobbies, bonecas, tudo tem. O modo é como tratamos isso. O modo é você se sujeitar e se tornar escravo da mesma forma. Ou seja, é criar uma depressão em cima de outra, achando que aquilo ali é a salvação de uma cura. Então, é o modo como pensamos, o modo como raciocinamos.
Chega muitos momentos da vida que a gente tem que tirar, desapegar. Porque muitas vezes esse desapego vai trazer aquela paz que muitas vezes a gente acha que está tendo, mas não estamos alcançando. Então nós temos que buscar estar aqui, trabalhar, sorrir. Não é difícil, gente. Muitas vezes olhar para um passarinho, olhar para uma flor, aquilo ali já te traz a paz. Por quê? Porque aquilo ali a gente sabe que é a criação de algo maior. E é uma criação que nos dá apenas o quê? Aquela sensação de beleza. Porque para nós é muito fácil, nós seres humanos que estamos, nesse processo de transformação, nesse processo de busca por uma evolução, muitas vezes a gente trava nesse processo de dor. Aí essa paz que era para a gente alcançar, a gente transfere ela, ou transforma ela numa desilusão, numa dor, numa depressão, numa ansiedade exacerbada. E isso aí nos causa o quê? Ainda mais dor. Então muitas vezes a pessoa transfere a sua dor para as drogas, para a bebida exagerada, para o dinheiro, para os gastos, para o trabalho excessivo. Não, eu preciso ganhar mais, aquela gana, Isso tudo é o quê? Transferência. Aí vocês podem voltar a pergunta para mim assim, mas nós não somos santos, Aí eu sei, realmente. Mas nós podemos um dia ser. Mas se a gente continuar na mesma toada, sem encontrarmos caminhos melhores para a gente conquistar, essa evolução fica parada, fica travada. Então, a busca é sempre nossa, da mesma forma que o livre-arbítrio. Então, as decisões que tomamos, seja, para o bem, seja para o mal, também é nossa. Ninguém vai tomar essa decisão por nós, nem Deus. Deus, me ajuda, eu preciso tentar encontrar uma solução. Não, a solução é sua. Ele pode te dar sinais, do que seja melhor. Mas no final, se você tomar o caminho errado ou tomar o caminho certo, é você. Somos nós que decidimos. Somos nós que conquistamos ou não conquistamos. Se queremos buscar esse caminho para chegar um dia na angelitude, é nossa. É uma busca constante, incessante. E, repetindo as palavras de Jesus, Ele consegue nos dar a verdadeira paz. E nós? Qual que é a reflexão para que a gente possa passar aí o final de semana refletindo, Será qual está, em que grau, está a nossa paz interior? Será que nós estamos buscando
essa paz que Ele nos dá, ou somente as coisas do mundo? Então vamos fazer essa pergunta para nós. Qual está sendo a nossa trajetória? Qual paz estou buscando? O que quero? O que sou? Como chegar a essa paz? Então, é essas palavras que eu queria deixar para vocês. Que Jesus possa internalizar em nós essa paz. Essa paz que se reflete em conhecimento. Essa paz que se reflete em cada degrau conquistado. Essa paz que buscamos. Quer ver outro exemplo bem significativo? Que a gente está vendo aí, né? Na televisão com a CPI. Isso porque eu falei que eu não assisto televisão, hein? Mas quando eu estou na casa do boyfriend, aí ele assiste todos os jornais. Aí tem que estar perto, tem que estar assistindo, né? Então não tem jeito. Aí vai passando todos os jornais. Então aí eu assisto. É o momento que eu assisto o jornal. Essa questão de jogos, vícios, a CPI das bets, né, gente? Jogo do tigrinho, para ser mais, que aí todo mundo vai lembrar. Isso tudo é algo viciante. Muita gente consegue não viciar. Mas muita gente pensa que aquilo ali está trazendo uma paz. Não, eu estou jogando aqui, não estou ganhando, né? Só que a pessoa não está conseguindo perceber ali o que está se passando dentro dela. Então ali, mais uma vez, né? A pessoa, será que ela vai conseguir pensar e racionalizar? Ou tem gente precisando de clínica para se desviciar? Porque muitas vezes a gente pensa, né? Não, vício é só de droga, não. Tem drogas também voltadas para muitas coisas. Tudo que vicia, gente, tudo que leva ao extremo, causa dor. Só que, no princípio, a pessoa não consegue ver essa dor. A pessoa não consegue perceber essa dor. Por quê? Porque ela está fixada em coisas mundanas mesmo, do mundo. Mundanas é do mundo. Apesar do sentido pejorativo que já foi dado a essa palavra. Mas a pessoa se concentra naquilo ali. Somente ali. Então, quando ela consegue perceber, muitas vezes já está no fundo do poço. É possível voltar? Glória a Deus que ela chegou no fundo do poço, né? Porque a única saída dela é voltar. Não tem como. Mas aí, de qualquer forma, não adianta a gente estender o braço se a pessoa não quiser cultivar essa paz. Se a pessoa não quiser se curar. E aqui é curar não só de vícios, mas de tudo. De tudo. Então que a gente possa ter essa paz, que a gente possa encontrar esse melhor caminho. Que a gente possa sempre buscar esse caminho certo. Buscar essa paz. Resumindo, buscar Deus,
buscar Jesus, ter fé, internalizar essa fé e externalizar para os outros, sem ter a vergonha do mundo, né? Hoje temos muito isso, a vergonha de tudo. Então que a gente possa encontrar essa paz, ter essa paz, e que todos, né, possamos ter uma semana abençoada. Para quem não me conhece ainda, que talvez esteja aqui me vendo pela primeira vez, né, foi um erro, esqueci de falar meu nome é Cíntia, sou trabalhadora da casa, trabalho no grupo de quinta-feira à tarde, os cuidadores da alma. Sou escritora espírita, tenho alguns livros psicografados, inclusive estão ali, 3 deles, que estão disponíveis lá na livraria, são romances, mas os romances também trazem ensinamentos. Cultivar a paz, cultivar o perdão, acreditar, reencontrar pessoas e saber como lidar com esses reencontros. Muito obrigada, que Deus nos abençoe e que possamos encontrar o caminho da nossa paz individual.